Shalom, queridos. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Deus está fazendo coisas tremendas. Não vai ser diferente hoje com esse capítulo 3 do profeta Ezequiel. Cada dia ele tem feito maravilhas, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então vamos ao capítulo 3 do profeta Ezequiel. Esse capítulo 3 é uma passagem cheia de significados e instruções importantes para o profeta Ezequiel. Nesta sessão, Deus instrui Ezequiel a comer o pergaminho divino que recebeu, a fim de ter força e coragem para proclamar a sua palavra à casa de Israel. Além disso, ele é advertido sobre a importância de falar apenas as palavras de Deus, sem adicionar ou subtrair nada. A sessão também inclui um alerta para Ezequiel sobre a reação do povo à sua mensagem e o impacto em sua vida como profeta. Aqui vemos a responsabilidade do profeta com a palavra de Deus destinada à nação de Israel. É muito importante notar que o Senhor Deus envia Ezequiel a um povo rebelde, endurecido, insensível. Além disso, a mensagem do profeta não é de autoajuda ou motivacional. E aí a coisa fica difícil. Não é de autoajuda, não é motivacional. O povo gosta de ouvir algumas coisas assim que amacia o ego. E quando a gente vem com a palavra é viva e eficaz. A palavra é Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Então, aí, queridos, veja o que tem que sofrer logo aqui com Ezequiel e com os demais, que nós já estudamos o profeta Isaías e Jeremias, já viu o que foi que sofrimento? O Senhor diz, fale a minha palavra, a minha palavra. Agora veja como é a palavra, veja, veja, veja. Imagine o Senhor dizer na sua palavra, medite de dia e de noite. Ah, o povo quer isso? Medite de dia e de noite. Ainda dá prêmio, diz, se você meditar de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando você vê Deus fazendo a promessa, você já sabe, porque sabe que o povo dele, que ele escolheu, porque ele é soberano, escolhe quem ele quer. Ele já sabe que esse povo não vai querer. Então ele dá prêmio. Quando a tarefa que ele já sabe, que é difícil, o povo tem coração rebelde, endurecido. Então ele diz, eu dou prêmio. Se você meditar na minha palavra de dia e de noite, eu vou prosperar você. E o povo fica meio desconfiado. Prosperar como? Ainda vai perguntar, prosperar como? De que maneira vai prosperar? Será que vai ter muito dinheiro na nossa vida? Muito dinheiro, muita coisa, muitos bens materiais? Aí o povo fica assim, nessa agonia, né? Para saber que prêmio Deus vai dar. Imagine uma coisa dessa. E o profeta está lá, rejeitado, visto como alguém que está pressionando. Olha, ele está pressionando, viu? Está pressionando. Veja só, está pressionando. Parece que a gente não tem o que fazer. Esse profeta só falando essa palavra, só falando essa palavra. O profeta sofre, viu? Diz que é pressão, diz que a gente não tem o que fazer. Mas graças a Deus a gente fica feliz porque sabe quem está entregando a palavra é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas. Mas foi isso por aqui que vocês estão vendo nesse capítulo 3 de Ezequiel. A situação, Deus manda pregar a minha palavra, viu, Ezequiel? Tudo direitinho. E aí a palavra diz que é para meditar de dia e de noite. Aí o povo já dá para trás. Meditar de dia e de noite e as coisas para fazer. Não sabe como é importante, não. Fica todo assim. Não, isso não é para agora, isso é daquele tempo. Hoje, Deus sabe que hoje é assim. A gente acorda, a gente nem consegue mais dormir. A gente nem consegue mais dormir, porque a gente já vai acordar cedo, porque tem tanta coisa para pagar.
É tanta coisa que a gente fez e a gente tem que correr atrás do prejuízo, a gente tem que correr atrás, tem que ter dinheiro para pagar esse povo. E aqueles que ainda pensam que vai ter o dinheiro, pior aqueles que compram e nem pagam. E aí aquela agonia, não pode dormir, aquela agonia porque, meu Deus, comprei isso, comprei aquilo. Pois é, como é que eu vou meditar de dia e de noite na palavra? Se já está todo errado e não quer se consertar, Deus diz: não dê mais nada a ninguém. Aí ele não quer nem ouvir, porque sabe que além de não ter tempo, saber que não tem tempo porque foi ele mesmo o causador da falta de tempo, ainda tem esse negócio, né? De não dever nada a ninguém. E ele já sabe que ele não tem tempo porque está fazendo dívidas, porque é cartão para lá, é cartão para cá, aquela agonia toda, aquela correria, porque meus filhos têm que ter tudo que eu não tive. Eu sei o que eu sofri. Eu queria ter uma roupa nova, meu pai não podia dar. Queria ter um sapato, meu pai não podia dar. Só vestia de 6 em 6 meses aquela roupinha, aquele paninho barato. Eu não quero que meus filhos passem isso. Meu Deus. É uma coisa séria, aquele profeta, viu? Traz uma palavra dessa, dizendo: não deva nada a ninguém. E deve mesmo, porque não pode ver nada que não compre para esses filhos, não pode ver nada que não compre para essa casa. Meu Deus, é uma coisa séria. Então você já sabe qual é a situação, né? Agora é só se converter. Nós estamos tendo a oportunidade de nos arrependermos. Não é em vão que Deus trouxe esse discipulado de 7 em 7 dias, a palavra de Deus aberta e lida e estudada, com questionário para você responder. Isso aí é mais outra pressão, né? Pressão, tem até questionário para responder. Pois é, o ser humano é assim. Deus faz isso porque sabe que o ser humano é desse jeito. Ele gosta de fazer de tudo para passar por cima da palavra. Então, se a gente colocar um questionário, a gente tem uma intenção de motivar a pessoa a estudar. Não é para o mal, não, é para o bem. Esse mal não é para a morte. Esse mal eu sei que não é para a morte mesmo. Aí você canta isso com outro sentido, né? Mas o que eu estou falando é que esse mal, essa correria, para você dar conta desse questionário, não é para a morte, não. Então, vamos estudar? Vamos fazer o que Deus está mandando. Esse discipulado é nobre, queridos. Jesus é a palavra. Então, vamos continuar. Eu estou aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 3. E ele está aqui sendo preparado pelo Senhor para falar a palavra. Ele disse: é a minha palavra. Além disso, ele é advertido sobre a importância de falar apenas as palavras de Deus. Então, quando você encontrar o profeta que não está falando a palavra de Deus, aí você vai ao profeta. Não abandone, não, viu? Porque não é isso que Deus manda, não. Você quebra a aliança. Não quebre, porque você se dá mal. Na palavra está escrito que a aliança é para ser cumprida. É Gálatas 3, capítulo 15. Você vai ler assim: aliança, mesmo sendo meramente humana, é para ser cumprida, não pode se desfazer. Então, não abandone o profeta, vá acertar as contas com ele. A Bíblia também diz que quando a gente não está entendendo alguém, que está achando a pessoa meio estranha, fazendo alguma coisa que não está caindo bem, a pessoa vai a ele. Chega a pessoa e diz: eu não estou entendendo, eu não estou achando que isso aqui é a Bíblia, que é a palavra de Deus, está vendo algumas coisas aí, interpretações erradas. Vai conversar com o profeta, mas não dê para trás, porque Deus está de olho em quem dá golpe de profeta. Golpe da traição, que é pior de tudo, né? Fica falando por trás. Aí você vai e fala com o profeta que não tem pecado, não. Agora, falar por trás é perigoso. Toda vez que alguém toca no profeta, Deus não fica muito bom, não. Ele vai atrás. Ele corre atrás de quem fala de profeta. Então é bom que falar, fazer qualquer coisa de maldade com aquele que representa ele, que é a voz dele, é muito perigoso. Não faça, não. Vai procurar seu profeta. Quem é seu profeta? Quem é aquela que está supervisionando o seu discipulado? É a apóstola Renascimento? É ela que idealiza tudo e entrega para os discipuladores? Então vai falar com ela. Diz assim: ó, você não está muito bem, não. A senhora já está com 75 anos, não estou achando que a senhora está falando coisa com coisa.
Vai esclarecer esse negócio, pelo amor de Deus, mas não toque nela não. Não toque em ninguém que estiver sendo porta-voz do Senhor. Não toque em pessoa alguma que quiser abrir a Bíblia com você para ler, porque é representante de Deus. Você já imaginou? O cão não vai nunca querer abrir a Bíblia para você ler com ele, vai? Então, se alguém abre a Bíblia para você ler junto, então é representante de Deus. Então, tenha cuidado com essas pessoas. Não mexa com elas, não. Vai direto a ela. Mexer, que eu digo, é ficar falando por trás. Vai direto a ela e fala. Porque eu estou aqui para instruir vocês a caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus é sempre a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas eu estou comentando aqui por causa do profeta aqui que foi instruído para falar as palavras de Deus. E aqui eu estou dizendo para vocês que cuidado com aqueles que vêm falar as palavras de Deus. Não mexa com ele ou com ela, de maneira que você vai denegrir a imagem dessa pessoa. Vá para a pessoa, vá para essa profetisa ou para esse profeta e converse com ele. Que você já fica livre de um pecado. Porque pecado é a pior coisa que existe na vida do ser humano. Se você falar contra, escondido, sem ir à pessoa, você já entrou em pecado. E para que mais um pecado na vida se já tem tantos? Está confessando cada dia? Está indo para o lugar secreto confessar? Não deixe nada acumulado, não. E o nosso êxito, a nossa vitória é não deixar pecado acumulado. Se você ofender alguém, tanto pede perdão a Deus, como vai pedir perdão à pessoa também. Não se esqueça disso. Então, aqui vemos a responsabilidade do profeta com a palavra de Deus destinada à nação de Israel. É muito importante notar que o Senhor Deus envia Ezequiel a um povo rebelde, endurecido, insensível. Além disso, a mensagem do profeta não é de autoajuda, nem motivacional. Então, queridos, cuidado, você está num discipulado de excelência, honre, marque com o seu patrão que você, todo primeiro sábado de cada mês, você vai participar do culto na imersão. Negocie com ele, os ímpios negociam quando querem fazer suas festas, seus eventos, fazer a vontade do diabo, eles vão e falam com o patrão que paga como ele quiser, mas que libere aquele dia que ele precisa, aquele dia, para estar lá com o Deus dele, fazendo a festa dele, os ímpios. Agora, nós que temos um Deus Todo-Poderoso, temos um dia marcado, que é o primeiro sábado de cada mês, no culto da imersão, a gente apresentar a palavra que foi estudada durante o mês, como, por exemplo, você está no mês de março, não é esse mês que nós estamos, mas estou dando um exemplo. Está no mês de março, você estudou 4 semanas, são 4 dias de aula de discipulado, porque é um por dia, de 7 em 7 dias, então, 4 discipulados, 4 capítulos da Bíblia que você estudou. Aí no primeiro mês, aí março, quando chega o primeiro sábado de abril, já passou, é claro, com todo exemplo apenas, aí você vai para aquele culto da imersão, que está esperando vocês, discipuladores e discípulos, que são os emergidos na palavra. Então esse culto da imersão é para os emergidos na palavra, que são os discípulos e discipuladores. Aí você apresenta. Se você estudou no mês de março, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 e Gênesis 4, são 4 semanas, um capítulo para cada. Aí você vai apresentar esses 4 capítulos, você escolhe qual que você quer e vai apresentar uma peça, vai apresentar um jogral, vai apresentar uma ministração de 15 minutos dentro desse capítulo. Nesses 4 capítulos vocês fazem a festa, apresenta na imersão de uma maneira festiva, com cânticos, muito lindo, você não pode perder. Então, seu patrão tem que fazer a negociação. Basta você querer. Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Se você quiser, você convence o seu patrão do poder do Espírito Santo, dizendo a ele que pode trabalhar dobrado outro dia, mas que esse dia é um dia que você tem que estar mostrando que ama a palavra de Deus, apresentando a palavra de uma maneira maravilhosa no culto da imersão. Cada discípulo e cada discipulador. É das 14 horas até as 19, só vocês apresentando o que aprenderam durante o mês. E Deus fazendo essa obra maravilhosa.
Não se esquecer também que nesse primeiro sábado de cada mês, não tem somente das 14 às 19 a palavra sendo apresentada, mas antes, no horário das 13 horas, os discipuladores que estão fazendo aniversário nesse mês, que eu citei aí, estou dando só apenas o exemplo, qualquer mês, todos os meses tem aniversariante, não, o aniversariante do mês, os aniversariantes do mês, que são discipuladores, é exclusivo para os discipuladores, porque nós queremos honrar aqueles que estão cumprindo o que Jesus disse, que é ide e fazer discípulos. Então, eles vão almoçar com os apóstolos da Mizraim. Então, no primeiro sábado de cada mês tem um almoço, das 13 às 14. Às 14 horas passamos imediatamente para o culto que já está sendo começado lá no templo. O nosso almoço é ao lado do templo, numa sala daquelas que temos ao lado do nosso templo aqui no Silva Jardim. E nós ficamos depois juntos até às 19 horas. Fazia a digestão do almoço, adorando a Deus, apresentando a palavra dele de uma maneira maravilhosa, festiva, para a glória dele. Então, vamos prosseguir, né? Eu estou falando aqui, aproveitando o tempo do nosso comentário e falando das coisas que vamos fazer através dessa inspiração maravilhosa da palavra de Deus. As palavras de Deus ao povo são de repreensão, arrependimento. O Senhor confronta os cativos de Israel através através do profeta. Além disso, o Senhor ordena a Ezequiel, filho do homem, coma este rolo que estou dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, diz o profeta, então eu comi, e em minha boca era amargo era doce como mel. Doce como mel. Na boca do profeta a palavra é doce como mel. A ordem de comer o rolo é para que o profeta diga tudo o que o Senhor ordenar. Ele seja fiel à mensagem profética. Há muitos ministros do Evangelho pregando o que bem entendem, acham e sentem quando sua responsabilidade é ser fiel à mensagem bíblica. Prega o que bem entende, bem o que acham, bem o que sente, esquecido que a responsabilidade é de ser fiel à mensagem que a Bíblia está trazendo. Então, não pode de maneira nenhuma uma pessoa que é um profeta ver um casal que está em apuros, que estão vivendo, já cheirando a divórcio, já querendo divórcio. O pai, o filho de Deus, o profeta, ele vai fazer o que com um casal desse? Vai falar o que a Bíblia diz, não é? Mas é um casal amigo, não sei o que fazer. Como é que eu vou falar o que Deus diz sobre isso? Se eles são meus amigos, vão ficar ofendidos se eu disser a eles que não é para se separar. Mas é assim? A gente pode fazer a nossa vontade? Tem que falar o que Deus manda. Então Deus fala sobre divórcio logo de primeira em Malaquias, dizendo que odeia divórcio. Como é que um casal são filhos de Deus vai fazer uma coisa que seu pai odeia? Deus odeia divórcio. Aí já tira de letra logo aí, já não tem para onde correr, tem que falar, seja amigo, seja quem for, vai ter que ouvir o que Deus falou. Se você ficar olhando, não vou falar isso aqui não, porque tem fulano e fulano que eu amo muito, se ele ouvir essa palavra aqui, vai ficar zangado comigo. Não interessa quem esteja, tem uma equipe de pessoas, tem uma plateia na sua frente, Deus trouxe uma palavra, tem pessoas que você sabe que está fazendo aquela coisa errada e é que é amiga sua, e você vai pensar, vai falar porque sabe que eu sei disso, vai pensar que eu estou falando contra ela, contra fulano ou ciclano. Não tem nada disso. Você não quer saber nem que está ali. Se é seu pai, sua mãe, a palavra que Deus te entregou, você passa. A palavra de Deus. Ele só entrega a palavra dele que está registrada na Bíblia. Hoje não tem mais outra maneira de profecia a não ser você falar o que está na Bíblia. E no momento certo, para a pessoa certa, do jeito que Deus mandar. Deus tem a palavra para aquela plateia que está ali. É uma palavra dura, mas você sabe que Deus quer falar para aquele povo essa palavra que está aqui na Bíblia e você vai falar. Sabendo que tem uma porção de divorciados ali na plateia,
quanta gente que já se separou e você não vai deixar de falar, porque tem pessoas ali que vão ficar ofendidas. Você tem que falar o que Deus mandou. Se naquele domingo, naquele dia, seja domingo, seja que dia for, o Senhor te entregou uma palavra e você chega lá e encontra as pessoas que você sabe que vão ficar zangadas, porque essa palavra vai ofendê-los, você não vai mudar o discurso, você vai falar o que Deus mandou. É isso que o profeta está sendo orientado, para falar de coisas que o povo ia ficar zangado, mas ele tinha que falar. Então você agora só vai fazer o seguinte, eu já fiz esse comentário rápido, você vai fazer o seguinte, vai ler o capítulo 3 todinho de Ezequiel, porque as perguntas que eu faço no questionário estão também tiradas do capítulo e dos comentários que eu faço. Então você tem que saber o comentário direitinho e saber o capítulo, para poder responder o questionário, que com certeza é uma avaliação digna, porque Deus está vendo a nossa vida como é. A gente ir lá fora para ser doutor, a gente se sujeita a todo tipo de avaliação. É prova isso, é teste aquilo, é trabalho esse, é trabalho aquele, para poder conseguir um diploma. E agora, Deus está olhando para mim e para você. Se a gente tem o cuidado de avaliar o que aprendemos na palavra de Deus pelos nossos questionários. Isso é uma maneira de nós mostrarmos que amamos a palavra e que fazemos questão de mostrar o que já entendemos pela palavra através dos questionários. Então, graças a Deus que vocês já estão entendendo isso. Responde o questionário direitinho. Graças a Deus. Graças a Deus porque vocês já estão entendendo que deve colocar lá no YouTube, nos comentários do vídeo, dizendo capítulo tal. Você só vai dizer o capítulo que está estudando, que estudou, e dizer o nome do seu discipulador ou discipuladora. O comentário é somente isso. Não gaste o teu tempo para dizer para mim o que você aprendeu, porque não é ali que você vai dizer isso. Ali você só vai botar o nome do seu discipulador e dizer o capítulo que foi estudado. Agora você vai mostrar o que você entendeu no questionário, certo? E aí nós vamos prosseguir nessa bênção de Deus. Nós já estamos vendo a mudança total no ministério, famílias restauradas, crianças que nunca tinham visto a Bíblia aberta na mão dos seus pais, dentro de casa, só via no templo, agora elas sentam para ouvir a palavra com seus pais. As crianças que ainda não têm se discipulado no templo para crianças. As crianças estão fazendo os estudos que já são de anos e anos que se fazem. Agora, em casa, papai faz o discipulado com a Bíblia aberta, estudando a Bíblia, para poder as crianças aprenderem, ter intimidade com a Bíblia, porque ela na salinha de aula com as titias, ela tem as historinhas em figuras, elas vão querer ficar a vida toda nisso. Mas se você sentar em sua casa, sabendo que a criança também entende a Bíblia, tanto entende que Deus deixou escrito em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, que é para inculcar a criança a palavra dele. E naquele período que Deus falou isso, só tinha o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base de toda a Bíblia, é o alicerce. Então, interessa é o alicerce. Interessa é a Bíblia. Então, lemos a Bíblia com nossos filhos em casa, porque as figurinhas é somente por um tempo. Elas precisam viver vendo o invisível, vendo o trono de Deus. Ela precisa imaginar o que está nos céus, sem precisar olhar nada, porque a Bíblia nos mostra que o Senhor está sentado no seu trono e diante dele estão prostrados 24 anciãos, 4 seres viventes, dizendo todo o tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nossas crianças têm que colocar a imaginação nos céus, ela não depende de figura a vida inteira, é só uma fase. E vocês têm que começar a treinar outra fase, que é independente de uma figura na frente delas, ela reconhecer que dentro dela já está o Senhor dos Senhores, o seu Espírito Santo que está dentro de nós, e tudo isso é o que nos basta. Então vamos prosseguir como Deus está falando? Não vamos sair não, porque a gente sair do que Deus nos ensina é perigoso. Vamos prosseguir como a palavra está nos orientando, porque eu tenho certeza que nós teremos lares transformados e todos dizendo: eu e a minha casa, eu, meu cônjuge, eu, meus filhos, eu, meus sobrinhos, quem estiver na minha casa, todos servindo ao Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.